O silêncio de Deus tem propósito. Deus não se cala simplesmente porque Ele quer se calar. E essa semana ainda, orando ainda sobre isso, no meu tempo a sós com Deus, Deus falou: olha, fala sobre o poder das palavras. Muitas pessoas precisam ser ministradas a respeito disso. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu ouvi claramente Deus falando ao meu coração sobre essa necessidade. O tempo a sós com Deus é para isso, é para Deus responder, Deus falar. Tipo, a igreja é dele, a igreja não é minha. Então Deus direciona o que tem que ser falado. O tempo a sós com Deus serve para você entrar no coração de Deus e perceber o que é que você tem que fazer na sua casa. Deus vai te ensinar. O tempo a sós com Deus serve para você perguntar para Deus: Deus, o que eu tenho que fazer na vida do meu filho, para ele ser um filho realmente abençoado? E Deus vai falar o que eu tenho que ser, o pai que eu tenho que ser. Isso serve o tempo a sós com Deus. O tempo a sós com Deus é entrar no coração de Deus e ouvir a voz dele e aplicar aquilo que Deus tem para nós. E nesse tema Deus me deu no tempo a sós poder das palavras, certo? Existe muita coisa que já foram ditas a vocês a respeito da palavra, e eu quero aqui apenas, quem sabe, como eu disse no Tadel, tirar uma poeira daquilo que já foi te ensinado e de repente ficou despercebido, e aquela poeirinha foi ficando em cima e você não limpou. E quem sabe hoje eu vou só tirar aquela poeira, ou quem sabe eu vou lustrar, né? Como falei quarta-feira, lustrar para dar um brilho maior sobre esse tema muito propício, certo? E em Hebreus capítulo 4, verso 12, o texto é muito propício para nós vamos ler vários textos, porque esse tema requer uma leitura expressiva da palavra, porque nós temos que entender o que Deus quer falar a respeito desse tema nesses dias. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Existe vida na palavra de Deus. É uma eficácia na palavra. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha a palavra de Deus, não é verdade? E sempre que nós falamos sobre essa questão, o poder da palavra, nós podemos falar sobre o poder da palavra de Deus, e também nós, como filhos de Deus, que somos feitos à imagem e à semelhança do Pai, nós podemos também falar que há poder na nossa palavra, porque a Bíblia, daqui a pouco eu vou ler o versículo, fala a esse respeito. Tanto no poder criadouro da palavra de Deus, tanto no poder tremendo da palavra de Deus, certo? Né? De penetrar no mais profundo da nossa alma, quanto no poder da palavra que sai da minha boca. Isso é muito importante. Mateus capítulo 15, a partir do verso 11, Jesus Cristo, nos seus diálogos, nas suas conversas com os discípulos, nos seus ensinamentos, ele diz: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas é o que sai de sua boca, isso torna o impuro. Não é o que eu como, mas é o que sai da minha boca. É isso que vai me colocar diante de Deus, o que sai da minha boca, não o que entra. A Alessandra aqui, um exemplo, está dando voz para essa nossa irmã, através dos sinais, para que ela possa compreender melhor. Olha que coisa linda, ela está dando voz para tudo que eu estou falando, e ela está entendendo tudo, né, Alessandra? Manda ela olhar para mim e fazer assim, ó. Viu? Poder da comunicação, poder da palavra. No versículo 12, ele diz ainda, continua dizendo: então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Porque existia uma lei de não comer comida, né, carne de porco, de animais impuros, de certo tipo de comida do Velho Testamento. E aí os religiosos foram para cima de Jesus: como que é essa história? O Senhor quer
né, tirar a lei não é importante, ficaram nervosos, ofendidos. Olha o 13. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Pode ir passando. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Eu tenho visto muita religiosidade no meio da igreja. Irmãos que querem julgar por não conhecer, até pensam que conhecem. Legalistas. É o caso aqui. O caso aqui foram legalistas querendo, né, tirar de Jesus o que Jesus estava trazendo a nível de um ensinamento profundo no poder da palavra, no poder que sai da minha boca. Olha o verso seguinte, diz assim: então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Fala a respeito disso, Jesus. Será que vocês ainda não conseguem entender? Jesus perguntou. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Você entendeu, né, como é expelido? Não serve para nada. Mas olha, mas as coisas que saem da boca vêm da onde, irmão? Até brincadeira vem no coração. Tem gente que não tem coragem de falar a verdade, brinca com o irmão. É que ele não tem coragem de olhar no olho e falar a verdade. Tudo vem do coração. São essas que tornam o homem impuro. São essas coisas que nós falamos que nos tornam impuro. Verso 19, Jesus ainda nos ensina: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É sério, gente, é muito sério. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, porque os discípulos de Jesus não lavaram as mãos nesse contexto para comer. E aí os fariseus falam: vocês não vão lavar as mãos? Aí Jesus falou: o que entra não é o problema é o que sai da sua boca. Sabe, gente, Jesus é muito sábio, poderoso. Ele é a própria sabedoria, como diz o livro de Eclesiastes. E um Deus tão sábio, tão poderoso, tão magnífico, quer nos ensinar a respeito disso. Deus escolheu as palavras na criação. Por que Deus escolheu as palavras para criar as coisas? No primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, se você abrir, lá está escrito: e disse Deus várias vezes, e disse Deus. Tudo que foi criado pela boca de Deus. A palavra de Deus entra em ação. Gênesis do capítulo 1 em diante fala a respeito disso. Quando Deus ele vem criando, ele vai criando através da poderosa palavra dele. Se você observar o texto juntamente comigo, versículo 3, Gênesis 1 verso 3, e disse Deus falou: haja luz. Deus poderia levantar um braço, Deus poderia piscar um olho, mas foi no poder criador da palavra. Olha o poder que tem a palavra de Deus. No versículo 6, e disse Deus. No versículo 11, e disse Deus. No versículo 14, disse Deus. No versículo 20, né? Todos iniciam falando: e Deus disse isso. E as coisas foram sendo criadas. Deus traz a criação pelo poder da palavra dele. Deus, ele faz com que as coisas aconteçam a partir de um desejo do coração, mas que gerou uma palavra que saiu da boca de Deus. Antes de sair da boca de Deus, foi gerada no coração dele. Deus tinha esse desejo de criar todas as coisas, né? E por que ele escolheu a palavra? Não é curioso, irmão?
Por que Deus, nós vamos aprender nesse mês, por que esse negócio, palavra tem poder, o verbo, né, tem esse poder, a palavra que sai da nossa boca, a palavra que sai da boca de Deus, tem esse poder. O Salmo 33:6, o salmista Davi, um homem que tinha algumas características muito especiais, e uma delas era uma pessoa que alegrava o coração de Deus, um homem segundo o seu coração. Diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestiais, pelo sopro da sua boca. Olha só, uma criança, está ali a Cirlei, que trouxe a Liz para nós vermos, né? Quem não conhece a Liz, pode chegar lá perto da Cirlei, né, Cirlei? Para ver a Liz, né, Cirlei? Então está tão lindinha. Quando a Liz saiu, né, ali o médico fez o parto, o primeiro sinal de vida foi através da boca, o choro. E é através da boca que a Liz se alimenta, bebe o leite. Ela vai daqui uns dias comer o que? O feijão, o arroz. E daqui uns dias ela vai começar a falar, emitir sons fundamentais para a comunicação, mas tudo pela boca. Tudo pela boca. Olha só. E a fala que vai vir é algo natural, certo? Olha, queridos, nós precisamos saber que a palavra pode me comunicar, me conectar com Deus através da minha oração. Sabe, gente, eu tenho visto muitas pessoas perdendo a grande oportunidade da oração. Grande oportunidade. É na oração que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Só que a gente quer as coisas mais automático. A gente quer apertar o botãozinho do automático e deixar que a coisa aconteça na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Nunca vai funcionar assim. As coisas, tudo são conquistadas através da intimidade e da conversa entre eu e Deus. Pastor, mas por que eu tenho que orar? Deus não é onisciente, pastor. Deus não é onipresente. Deus não conhece todas as coisas. Será, Senhor, pastor, que não seria desnecessário a minha oração? Se Deus me conhece, certo? Se Ele conhece o meu pensamento. A palavra diz que a palavra, lá no Salmo 139, que a palavra não chegou na língua, Ele sabe o que eu vou falar. Por que eu vou orar então? Se Ele é todo poderoso, conhecedor de tudo. Por que eu preciso orar, pastor? Vamos refletir sobre a importância da palavra, do diálogo, daquilo que sai do meu coração, certo? Até a tua salvação, querido, você precisa exercer o poder da palavra. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, ele fala que quando eu ministro a palavra, quando a palavra sai da minha boca, quando a palavra é liberada, promove algo muito poderoso. Romanos no capítulo 10, no versículo 9 em diante, diz assim o texto: se você confessar com a sua boca e crer que Jesus Cristo é o Senhor, de todo o teu coração, que Deus, né, o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer no coração e confessar com a boca. Por que isso aqui está aqui, gente? Não era mais fácil só acreditar em Deus? Por isso que quando nós falamos, quem quer aceitar e receber Jesus, vem aqui à frente, levante a sua mão, e nós repetimos aquilo publicamente, porque a Bíblia fala, confessar com a boca, publicamente, que Jesus Cristo é o Senhor. Ao versículo seguinte, o 10, fala assim, ó: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Tem gente que tem vergonha de confessar Jesus. Tem pessoas que lá na faculdade, lá na escola, tem gente que no trabalho, ele tem vergonha de falar quem é Jesus Cristo. Ele não confessa com a boca. E quando assim o fazemos, nós estamos fazendo como que Pedro, quando negou Jesus antes que o galo cantasse. Sabe, gente, é muito sério esses posicionamentos que nós tomamos.
E quando a Bíblia fala, olha, se crê no coração, não está falando desse órgão que bombeia, né, o nosso sangue no corpo. O coração representa a nossa mente. O coração representa a nossa mente. E quando falamos, eu vejo gente que, quando chega um irmão que está do lado dele, ele vai falar sobre determinado assunto. Eu quero aqui me expressar. Por exemplo, eu não sei, tem gente que chega perto de você só para falar determinado assunto, não é? É ou não é? Não tem gente que chega para você, ele não tem outro assunto, só fala aquele assunto. É porque o coração dele está cheio disso. Ele nunca fala, olha, Deus está fazendo uma obra tremenda na minha vida. Ele fica falando o quê? Oh, o avião. Oh, não sei o quê. Oh, eu estou falando aqui, porque você sabe o que você fala muito, que é o que está no teu coração. Tem hora que está rolando um culto, você está conversando do assunto que está no teu coração. Você está trabalhando até o outro obreiro a conversar, porque você quer falar o que está dentro do teu coração. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Há um poder na minha comunicação, na minha expressão verbal. Um texto agora que nós vamos ler fala a respeito de algo muito interessante que está lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 35. Eu quero ler esse texto, que são alguns versículos até o 43. E aproximou-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho. Ele estava usando a palavra e pedindo, olha só, pedindo esmola. Oh, me dá uma esmola. Usando a boca para pedir resto. Usando a boca para pedir o quê? O que sobrava, as migalhas, as derrotas, os fracassos. Porque nós só damos para pessoas aqui, sim, irmão, a menor moeda que está no console do carro. Nós não abrimos a carteira para dar uma nota grande. Pessoas como essa pegam o resto da sociedade, algo insignificante. É muito sério isso aqui. Ele usava, né? E de repente quando ele era cego, mas ele enxergava, irmão. Ele ouvia, irmão. Ele era cego, mas ele tinha uma audição, porque uma pessoa, quando ela falta um dos 5 sentidos, Deus trabalha em outro sentido da vida dele para ele ser perceptível. Né? Um cego, ele consegue ler em braille. Uma vez nós trouxemos aqui o pastor que tinha uma Bíblia em braille, eu esqueci o nome dele. Oh, meu Deus, vou trazê-lo novamente, que é um exemplo vivo de fé. Eu esqueci o nome dele, gente. Os mais antigos lembra, professor Cláudio? Que eu até derrubei a Bíblia dele no chão. E aí onde estava marcada a Bíblia em braille, meu, eu derrubei a Bíblia dele, na hora que eu fui colocar aqui, caiu. Ele falou, pastor Marco, o que você fez comigo? Não está mais aqui o texto. Não foi, pastor Cláudio? Né? Divino Eterno, pastor Divino Eterno, uma bênção, irmão, que homem que tem um testemunho que vai deixar você sem saída. Você que tem as suas, né, todos os seus, você anda, você ouve, você vê, você fala, você caminha, você trabalha. Você vai ver um grande homem de Deus que perdeu a visão. Ele trabalhava numa que serrava madeira, não era serralheira, serraria, né? Marcenaria. Lá no Paraná fala serraria, onde faz madeira também. Mas uma serralheria, não, ou isso aí que vocês falaram. E estourou, né, aquela que corta a madeira, o disco, e veio bem aqui, ó, e afundou as 2 córneas dele e arrancou. Naquela hora, irmão, além da dor, ele viu o que? Só a escuridão. E hoje, irmão, os filhos dele já são rapazes já. Quando ele veio aqui, eles eram menininhos, adolescentes. Os filhos deles têm os olhos clarinhos, lindos, e ele não tem a visão. Vou trazer ele aqui, trazer o pastor Divino Eterno. Para você que fala que não tem como você ir para uma célula, liderar uma célula, vou trazer um pastor cego que ganha multidões para Jesus. Amém? Trazer um cara cego, irmão, que perdeu a visão. E esse homem estava lá, ó. Ele ouviu a multidão passando e perguntou: o que está acontecendo, gente? Aí falaram que um médico dos médicos estava passando ali, ó. Pode passar.
37, disseram: Jesus de Nazaré está passando. Olha o poder da palavra. Ele estava ali pedindo o resto do povo, e alguém falou: um Jesus. Olha o poder da palavra, irmão. Então ele se pôs a gritar: poder da palavra: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Olha o poder da palavra, irmão. Sabe, queridos, às vezes a gente fala: trabalhe o seu tempo a sós com Deus. A gente trabalha isso muito no MDA. Como é que está teu tempo a sós com Deus? Está maquiado, porque só tem cura quando o discipulado é transparente, irmão. Só tem cura quando o discipulado for transparente. Quando ele for maquiado, não tem cura. Tem mentira, e Deus não opera no meio da mentira, porque Deus é verdade. Enquanto seu discipulado estiver maquiado, não vai ter cura na sua vida. Sabia que tem gente que não quer o discipulado porque tem medo de se abrir com o outro? Que eles vão entrar na minha vida? Orais uns pelos outros para serdes curados, diz a palavra. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. E aí Jesus, esse homem dá um grito, ele usa o poder da palavra, gente. Olha o versículo seguinte: os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Não fale, essa é a ação do diabo. Não ore, não fale, fique quieto. Fique quieto, cale-se. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi! Poder da palavra. Poder da palavra entrando no coração. Poder da palavra entrando onde a mão não entra, onde o pé não entra, mas a palavra entra. Tem misericórdia de mim. A divindade para, irmão. Jesus, ele estava indo para um local, ele para. Imaginou você dar um grito e Deus parar o que ele está fazendo na glória? Não sei, porque Deus, ele não é um Deus parado. Ele não fez e sentou num trono e está milhares de anos sentado num trono. Isso é engano, isso aí é loucura, isso aí é lá da Grécia, dos deuses gregos, irmão. Não entra nessa. Deus não está só sentado num trono. Gente, Deus é ágil, é tremendo, é criador. Deus está fazendo algo, Ele está realizando, e na sua vida Ele pode fazer um grande milagre. E esse homem parou Jesus. Jesus estava fazendo algo, e ordenou: tragam esse homem. E quando ele veio perto de Jesus, o texto diz, volta um pouquinho, o 40. Jesus pergunta para ele, usa a palavra. Olha a oração, duas pessoas conversando. Se a sua oração é só um monólogo, algo está errado, tem que ser um diálogo. E eu gosto mais, eu disse para você, quando Deus fala, não é quando eu falo, porque eu só sei pedir. Então eu me calo e falo: Deus, agora é o Senhor, fala comigo. E tem hora que não sai nada, não vem nada, como eu disse aqui no início da palavra. E às vezes o silêncio de Deus cura o meu coração e aquieta a minha alma. Eu estou aprendendo isso no tempo a sós com Deus. O silêncio de Deus aquieta a minha alma. Eu não me desespero. Está na tua mão. Tudo é do Senhor. Tudo pertence a ti. Honra, glória e tudo que acontecer é para a glória do Senhor. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E aí, quando Jesus pergunta, ele fala: o que você quer, rapaz? O que você quer, moço? E aí o texto diz: eu quero ver o poder da palavra. Eu quero enxergar, Jesus. Eu quero ver. Respondeu ele, olha o texto. Olha que coisa interessante. Jesus lhe disse, olha a palavra de novo, é um diálogo. E Jesus disse: recupere a visão. A sua fé te curou, rapaz. Mas fé, irmão, fé não é ficar assim, sem fazer nada.
Fé não é acreditar em Deus somente. Fé é saber que Deus pode todas as coisas, inclusive se Ele quiser fazer um milagre na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. João, no capítulo 5, conta outra história de um outro homem, um outro personagem, uma outra pessoa. João capítulo 5, verso 2 em diante. Há em Jerusalém, perto do Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Tem 5 entradas em volta desse tanque. Ali costumavam ficar grandes e numerosos números de pessoas doentes e inválidas. Irmão, era o pior lugar de Jerusalém. Os leprosos, os inválidos, sabe o lugar, sabe, irmão, quem vai, às vezes sai na reportagem aqueles hospitais que as pessoas ficam no chão, que não tem mais maca, sabe, pessoas gemendo de dor, esperando ser atendido. Imagine essa cena aqui. Aqui essa cena. Ali tinha aquele tanque de Betesda e tinha aquele pessoal, acho que andava mais ou menos assim para passar por lá. Cegos, mancos, paralíticos, irmão, era terrível esse lugar. Era um lugar, irmão, embora tivesse uma fonte ali, mas um lugar, irmão, que homem normal não passava por ali. Não estava na agenda de nenhum político, de nenhum empresário, de nenhuma pessoa, né, normal, ninguém passava ali. Mas Jesus passou ali. Olha só. E eles esperavam o movimento da água, porque segundo a tradição judaica, né, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença, qualquer problema, que ele mergulhava, agitou a água, e ele caía. E aqui ficava aquela multidão naquela expectativa, irmão. Eu imagino quando essas águas se agitavam, o desespero que era em volta daquele tanque. Às vezes nós estamos, irmão, como que esse homem, esperando um milagre, esperando algo, e parece que o milagre sempre acontece na vida da outra pessoa e nunca acontece na nossa vida. Nunca acontece na nossa vida. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos, irmão, que ele estava ali, à espera de um milagre, à espera de um milagre. 38 anos que ele estava ali. Sabe, irmão, passaram dias, passaram meses, passaram décadas, irmãos, décadas. E aquele homem ali, sempre alguém descia primeiro. É só colocar o texto que ele vai falar isso para Jesus. Quando viu deitado sobre o que ele vivia sobre um leito, irmão. Olha que tristeza de vida. Ele vivia, ele deitado sobre o que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Ele vivia, irmão, numa maca. E Jesus usa a palavra: você quer ser curado? Irmão, eu acho que Jesus chegou para ele bem baixinho, porque havia muitos ali. Se Jesus falasse como eu estou falando aqui, até mesmo sem microfone: Santo, quer ser curado? Os outros iam ouvir. Ia ser um desespero de gente. Eu quero. É como quando eu vou visitar alguém no hospital. Eu oro por todo mundo que está no quarto. Eu não oro só para quem eu visito. Porque eu acho muita injustiça eu orar só por aquela. É egoísmo. Só porque o meu conhecido é da minha igreja. Eu vou orar só para ela. Eu oro por ela. Eu falo: vocês também querem uma oração? Não tem um que rejeita, irmão. Tem um que rejeita. Porque a pessoa, quando está num leito de enfermidade, ele está desesperado por uma cura. E Jesus fala: o que você quer? Você quer ser curado? Aí ele fala: Senhor, eu não tenho ninguém. Às vezes, irmão, nós pensamos: nós não temos ninguém.
Você pode até pensar que você não tem ninguém, mas use a tua oração para você ver se você não vai ter ninguém. Usa a tua oração para você ver se você não vai ter ninguém. Não tem ninguém que quando, né, as águas são agitadas, me jogam lá dentro daquele tanque. E quando eu tento, eu sou paralítico, quando eu tento, alguém cai naquele tanque primeiro do que eu, Jesus. Verso 8. Diz assim o texto. Então Jesus lhe disse: olha o poder da palavra. Levanta-se, pegue a sua maca e ande. Pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Sabe, gente, um diálogo com Deus, poder da palavra, poder da oração. Se a minha boca expressa o sentimento do meu coração verdadeiro diante de Deus, e se eu tenho uma comunicação com Ele, imediatamente, diz o texto, no verso 9, imediatamente, versículo 9 diz isso, o homem ficou curado. Aquilo que era o escárnio da vida dele, a vergonha, se tornou um troféu. Jesus falou: pega a maca e levanta a maca, rapaz. Levanta a maca. O que te dominava não domina mais. O que você era escravo se torna agora escravo de você. E é isso que Jesus faz quando há um diálogo, um poder da palavra, uma oração. Isso é muito poderoso na nossa vida, gente. Há muito poder na oração, diga graças a Deus. Mateus 24, 35. Olha o que Jesus nos fala. Jesus, ele fala: olha, gente, para os discípulos e para nós, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A gente vai ter, irmão, vai ver tanta coisa na glória. A gente vai entrar para a eternidade, e de eternidade a eternidade a gente vai ver muita coisa acontecer. Mas uma coisa que nunca vai mudar é a palavra de Deus. Sabe, gente, céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Romanos, de novo, capítulo 10, onde fala sobre confessar com a boca, crer com o coração, a gente é salvo. Em Romanos 10, no versículo 17, está escrito assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem que é ouvida mediante a palavra. Nas versões mais conhecidas, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Olha só, gente, o poder da palavra de Deus, quando ela é ministrada, gera fé. E quando gera fé, ontem eu assisti um filme, irmão, quero indicar, né, pastor Vanderlei? Quase que eu desidratei ontem, tanto chorar. E a gente, quando está perto de alguém que está assistindo o filme, a gente chora, a gente quer esconder, não quer? A gente vira a cara para lá, limpa a lágrima. A gente é falso pra caramba. Mas ontem eu quase desidratei. Quem já assistiu esse filme Little Boy? Alguém assistiu? Pastor Vanderlei, pastor Zé. Irmão, assista esse filme. Tem no Netflix, viu? Irmão, que filme. Agora, se você preferir Homem-Aranha, vai nessa. Que ensinamento, eu chorei demais, gente. Que exemplo, que coisa linda, irmão. Eu não vou falar do filme, senão você não vai assistir. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando a palavra de Deus, por isso que a leitura bíblica, olha para mim, redobre a tua atenção, é importante. Você que não lê Bíblia, a tua fé é desse tamanho, você não acredita nem no dízimo, na oferta. Aqui, ó. Você duvida tudo que o pastor fala. Você acha que eu estou querendo fazer negócio com a sua fé? Ô, irmão,
Misericórdia, irmão. Você está aqui há tanto tempo, você não me conhece ainda. Alguma coisa eu tenho de bom, porque todo dia você está aqui aos domingos para me ouvir. Sou tão ruim assim, não. Poder da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, a palavra. Ouvir, quanto mais eu ouço, quanto mais Deus fala, quanto mais alguém prega a palavra, né? Vocês já ouviram aqui, a pastora várias vezes já falaram para alguns de vocês que eu durmo ouvindo mensagem, irmão, que eu meto o fone no ouvido antes de dormir. Eu vou lá nos meus pregadores preferidos. Essa aqui é inédita. Tuf. De repente eu acordo, já está na quinta mensagem dele, já, porque o meu YouTube, ele repete automaticamente. Repete não, ele vai para outra mensagem automaticamente. De repente eu ouvi sobre Abraão, de repente eu já estou lá em Apocalipse, outra mensagem, eu acordo, o fone está lá dentro, irmão. Parece, isso faz bem para mim, irmão. Isso aí é a terapia do meu sono. Todo dia, 2, 3 mensagens. 2, 3 mensagens, 2, 3 mensagens, 2, 3 mensagens, todo dia. Deus está aqui como minha testemunha. Preciso me alimentar, preciso aprender, porque quem para de aprender tem que parar de ensinar. Quem para de aprender tem que parar de ensinar. Ontem eu vi lá uma caranguejeira que você postou lá. Que nota que é aquela lá? É um Revestrez? Está aprendendo música ainda. Toca muito, mas está aprendendo mais. Ele colocou lá um negócio, a mão dele quase quebrou os dedos. No baixo, caçou tudo ali. Aprendendo. Ah, meu irmão. Êxodo 23, verso 13. Deus queria que o povo dele nem pronunciasse o nome dos outros deuses, irmão. Olha lá. Tenham cuidado em fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome dos outros deuses. Não se ouçam tais nomes nos seus lábios. Deus falou: gente, meu povo, tem tanto poder no que você fala que eu não quero que você nem mencione o nome dos deuses pagãos. Eu quero que vocês se calem, por favor, não deem nome a eles. Porque é uma invocação, quando você fala algo, você invoca. E no decorrer das mensagens que eu já estou elaborando, eu vou falar que pessoas que usam a boca para falar só maldição. Até do pastor, é claro que aqui não tem. Não vieram os que falam mal do pastor, só que se falam bem. Pastor que prega a palavra de Deus para você, irmão, que te ensina o caminho. Não é que você vai falar mal de mim, irmão? Vai se converter, cobra. Prego só. Que dia que eu falei para você fazer uma coisa errada, irmão? Que dia? Que dia que eu falei para você fazer uma coisa errada, irmão? Que dia, Leila? Quando? Você ainda deixa aquele irmão falar de mim. Meu Pai amado. Meu Deus do céu. A palavra está condicionada, a palavra que sai da minha boca está condicionada à minha salvação. Prova, pastor, Mateus capítulo 12, verso 36. Prova, pastor, não é pela fé, mas a fé não vem pelo ouvir. Eu escuto e eu falo. Mas eu lhes digo que no dia do quê, gente? Dia do quê? Da Páscoa? Do aniversário? Dia de quê? Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Olha o seguinte, olha ali. Pois por suas palavras
vocês serão absolvidos, ou por suas palavras, vocês serão condenados. Mas não é pela fé, não é só fazer um votinho, aceitar Jesus, ir lá na frente, batizar nas águas e ficar falando um monte de merda. Desculpa a merda. Fezes. Não vamos deixar mais bonito. Como que é fezes? Na língua? Como é que é? Ali! Delay, entendi agora! Delay, pegou? Eu e o Delay, nós temos uns mistérios, irmão. Aí, gente, meu eterno, eu vou ser absolvido ou condenado por aquilo que sai da minha boca, gente, porque a boca fala, o coração está cheio. Isso aqui é muito forte, gente. Lucas 6,45. Lucas 6,45, olha o que Jesus diz. O homem bom tira coisas bons do seu tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que seu coração está cheio. Não pode uma pessoa que diz que nasceu de novo, foi lavada e remido pelo sangue do Cordeiro, ficar falando asneira, bobeira. Não pode. Eu não posso vir aqui cantar com a equipe da música um louvor lindo que foi cantado aqui e chegar dentro do carro com minha esposa, uma desgraça, esses filhos que é uma peste. Não pode. Da mesma fonte não pode jorrar. Não tem como jorrar duas fontes aqui de dentro, só uma fonte. Eu venho para a igreja, choro no louvor, a palavra consome meu coração, rebenta-me por dentro. Aí eu viro a esquina ali dentro do carro, xingo, falo mal da igreja, falo mal de todo mundo, falo mal de sei de quem, falo mal, só sei falar mal. A gente tem que parar, gente. A gente tem que parar. Ou eu estou com Deus, ou não estou com Deus. Ai. Por que existe a audição? Deus não precisava criar a audição e nem a fala. Concorda comigo se não fosse importante, irmão? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Falar e ouvir. Vocês cantaram e ouviram. Tiago fala: se você só ouvir e não praticar, a sua fé não existe. Preste atenção sobre isso. Para terminar, Atos capítulo 12. Pedro foi livre da prisão quando a igreja estava em oração, falando com Deus. Eu acho que a igreja se reuniu lá em Atos. Pedro preso: Senhor, solta Pedro. Solta Pedro, ele é o apóstolo que tem nos ensinado. Senhor, faça um milagre na vida do Pedro. Toda aquela igreja reunida. E a Bíblia diz, se a gente ler capítulo de Atos, capítulo 12, do 1 ao 17, diz que a igreja estava reunida e de repente Pedro bateu na porta. Aí uma irmã foi ver. Quando viu que era Pedro, ela deixou Pedro lá. Gente, Pedro está aqui fora. Mas não estava orando para Pedro ser liberto, irmão. Ela assustou. Certo? Fala a respeito desse texto, do poder da palavra, da oração, o poder que Deus age, que Deus faz.
no capítulo 16 de Atos, narra outro milagre, através da oração, da palavra que sai, né, seja ela cantada, seja ela falada, né, seja ela de alguma forma, no capítulo 16, verso 25 e 26. Capítulo 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê, irmão? Murmurando, o que deu seguir Jesus? Olha o que deu a gente ser crente. Eu era um perseguidor da igreja, tinha um bom salário, era rico, conhecido, agora eu fui seguir esse Jesus, eu estou aqui, ó. Ele estava assim, irmão, um tronco, ele estava amarrado com os pés assim, levado uma surra. Paulo e Silas. Eles estavam o quê, irmão? Estavam o quê, gente? Ou ficando reclamando da vida, falando do governo direto. A culpa é de Herodes, é de César. Irmão, eles estavam no pior momento da vida dos dois, quase vivendo a adversidade mais terrível. Eles estavam falando e cantando. Mas o que eles falavam, os presos ouviam. Você acha que não gerou uma confusão na cabeça dos outros presos, irmão? Rapaz, olha aí, os caras estão lá, apanharam, estão presos por causa do Deus deles, e eles ainda estão lá adorando, cantando o Deus deles. Porque na teologia humana, irmão, ou a teologia de Satanás, só serve servir a Deus e cantar louvores quando está tudo bem. Foi isso que a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque do jeito que você está, Jó, você tem que morrer e amaldiçoar Deus. Essa é a teologia do diabo. Mas a teologia de Deus é mesmo diante das adversidades. Eu vou orar e vou cantar louvores a Ele, porque há poder. Olha o verso seguinte: de repente, porque tudo é de repente, irmão. Perceba os milagres da tua vida, foi de repente. Foi de repente, é do nada. Você fala: meu Deus, é de repente, surge. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não foi só Paulo e Silas. Todos. Sua casa está precisando de todos, né? Ser libertos, não é? Não é todos, você não quer que todos sejam libertos na sua casa? Ou você quer só você? Só que você não faz o que Paulo fez, o que Silas fizeram, os dois. Todos se soltaram. Tem quantas vigílias que você não aparece aqui, irmão? Sempre tem uma desculpa. Sempre tem um não sei o que. Sempre tem um negocinho. Sempre tem um negocinho na agenda pessoal tua, né? Que é agenda poderosa, né? Sempre tem um encosto nessa agenda. Poder da palavra, palavra liberada. Deus abençoe a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca a mão à altura do seu coração. A gente vai para a ceia de manhã agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fazemos tantos planos, corremos atrás de tantas coisas, mas às vezes não temos tempo com o Senhor, que é o dono de todas as coisas. Há poder nas tuas palavras, há poder nas minhas palavras.